vamos criar agora o nosso consumer, né, para consumir as mensagens, sendo que uma vez a gente já tem aqui o nosso producer produzindo aqui as informações, já tem até 7 mensagens aqui. Porque a gente pode verificar aqui, por exemplo, no tópico 1, que não tem ninguém consumindo essas mensagens, né? Agora a gente vai criar esse consumer. Da mesma forma do producer, igual foi criado o producer, o consumer também é um projeto microserviço separado, né? E ele é um projeto Spring. Então vamos lá criar esse projeto. Vou entrar aqui de novo em Spring Initializer e vamos criar aqui mais um projeto que será o nosso consumer. Ele vai ser Maven também, né? Java, Maven Java. Vou continuar na versão 3.1.4. Vamos colocar aqui o mesmo grupo do outro, né? gnns.cloudtecnologia. Aqui vai ser consumer. O nome também já está consumer. E aqui eu não quero criar esse pacote consumer, quero deixar o pacote raiz Cloud Tecnologia. Consumer. Eu poderia deixar aqui Cloud Tecnologia, né, consumer na verdade, que se eu tiver mais algum outro projeto depois separado não dá erro, né? Vou deixar aqui jar, empacotamento jar, a versão do JDK eu vou pôr 21, só que depois, igual a gente fez no producer, vou alterar para a versão 20 do JDK. Então aqui Maven, Java, versão certa, tecnologia, consumer, tal, jar, v21. Deixa eu gerar esse ponto zip, gerou ali já. Tá em downloads. Pegar o consumer aqui, área de trabalho, Kafka Spring, já tem o producer, libcommons, extrair aqui, consumer, né? Já deu certo. Vou manter aberto aqui o nosso projeto producer, que agora a gente vai ter que executar os dois simultaneamente, né? Só vou vir aqui em open. Agora eu quero abrir aqui consumer. Nova janela. Abrir uma nova janela aqui. Deixa ele carregar aí. Bom, nesse projeto aqui a gente vai colocar basicamente as mesmas dependências que tem ali no producer, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no POM. A primeira coisa que eu vou fazer na verdade é colocar a versão 20 aqui, né? Então vou vir aqui no projeto, vou marcar aqui 20, já vou mandar aplicar. Em módulos já está aqui no 20, source 20, path tá certo, dependências Project SDK 20, livrarias está certo, Faceit certo, SDK eu vou vir aqui, na verdade já está aqui na, eu quero a 20, né? Selecionar a 20 aqui em cima, mandar aplicar, que está tudo certo. Vou entrar no POM, vou alterar aqui para 20 também, ficar tudo na mesma versão, né? Vamos colocar aqui as dependências necessárias. Já tem aqui starter Spring Boot, starter teste, né, para testar. Nesse projeto aqui, como a gente vai conectar no Kafka também, eu vou colocar aqui a primeira dependência, que é o starter web, se a gente tiver que usar o Tomcat, né, endpoint, alguma coisa do tipo, criar os nossos endpoints, starter web. Vou colocar aqui a dependência do Kafka, que a gente vai consumir mensagens do Kafka. Então essa aqui, Spring Framework.kafka, Spring Kafka. Vamos colocar aqui, que eu sempre coloco a do Lombok. Se for necessário, já tem ela aqui para alguma coisa, né? Starter test tem, vamos colocar o starter test do Kafka. Se tiver que desenvolver algum teste para o consumer, que a gente vai criar aqui, já está tudo aí, né? Vamos dar atualizar aqui o Maven, as bibliotecas. Outra coisa que a gente precisa é, como no nosso projeto aqui, ó, a gente enviou um PSODTO, aqui no consumer a gente vai recuperar esse objeto JSON, que na verdade a estrutura dele é de uma PSODTO.
Então a gente precisa também desse pessoa DTO no consumer, só que a gente não vai criar esse projeto aqui porque a gente já tem ele no libcommons, né? Então a gente vai importar o nosso libcommons no nosso projeto consumer, igual a gente fez no producer, né? Então a gente está aqui no nosso consumer, já vou copiar o código lá do producer para facilitar, da biblioteca do libcommons, né, que a gente criou. Então eu vou vir aqui na dependência do libcommons e vou colar ela aqui no consumer, para a gente já ter acesso também ao objeto pessoa DTO, que é comum para os dois microserviços, né, producer e consumer. Não deu nenhum erro, então external, livrarias externas aqui, livrarias, eu já tenho que ter ele aqui, ó. Então já tenho aqui o nosso libcommons aqui. Inclusive se eu entrar aqui na nossa classe pessoa DTO, já tem toda a estrutura dela aqui, né, com a nome, idade e CPF, beleza. Então nosso objeto já está disponível para os dois microserviços. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, que a gente vai fazer, é configurar o nosso application.properties. Igual a gente fez no producer, vou renomear aqui ele para usar o padrão YAML, né? y.ml. y.ml não, YML, né? YAML. O que a gente vai fazer aqui dentro? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma porta, para não dar conflito. Já não vai dar conflito, porque a porta que a gente está rodando o nosso producer é na porta 8100. Então eu vou voltar no consumer e a gente vai definir aqui. Na verdade eu vou até copiar as configurações do producer aqui, ó. Não vou precisar do retry topics aqui, né? Na verdade eu vou colocar tudo isso aqui lá. Então no consumer, primeiro que a gente vai fazer, vou colocar aqui na porta 8200. Spring Application aqui, ao invés de ser consumer, né, producer, vai ser consumer Kafka. Bootstrap Server, para ele conectar com o Kafka, vai ser o mesmo IP, né, então tá em localhost. Eu vou deixar aqui no 92.168.103.90.92, que é o IP dessa máquina atual minha, que está rodando ali o Docker, né. Eu vou tirar esse retry aqui por enquanto, deixar sem ele, não vou precisar dele aqui não. Então a gente já configurou o nosso application.yaml. Segundo passo, né, depois de ter colocado as dependências, configurado aqui a conexão com o Kafka, né, e definida a porta do projeto, igual a gente fez no producer, a gente vai criar uma classe de configuração também para consumir essas mensagens. Então vou criar uma classe dentro do pacote chamado config, e o nome dessa classe vai ser também Kafka config também, mesmo nome. A gente vai anotar essa classe config com @configuration, para que o Spring reconheça essa classe no contexto, né? Entenda ao carregar o Spring que é uma classe de configuração. E da mesma forma que a gente fez no producer, a gente vai injetar o Kafka Properties. Então vou dar um @outwired, vou injetar aqui o Kafka Properties, para a gente poder ter acesso ali e configurar o Kafka. Agora a gente vai criar um bin aqui. A gente vai criar um bin para configurar esse consumo de mensagens ao startar o projeto, né? Então a gente vai configurar um bin. Só que antes de criar esse bin para configurar, a gente vai criar ali um método que já retorna as configurações do Kafka, né? Do consumer Kafka, do consumer factory, né? Da fábrica de consumo ali. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso consumer factory, que é um método que vai retornar esse consumer factory configurado, que o bin vai usar esse consumer factory, né? Então vamos lá criar esse nosso método. Então esse método vai ser privado, só essa classe que vai ter acesso, só aqui dentro, né? Então vai ser ali privado consumer factory. Vou colocar um nome aqui de consumer factory. Vamos criar um objeto var configs também. Hash map, né? Igual ao new hash map.
de chave valor, onde a primeira a chave vai ser string e o valor vai ser um objeto qualquer. Já vou tirar objects, não é no plural, né? Colocar objects no plural, ele vai solicitar uma lista, né? E eu não quero uma lista, eu quero só um objeto, né? Tanto é que ali em cima já até mostra. Aqui ele não está mostrando se é lista ou não, mas senão vai dar aquele mesmo erro lá do producer. Então aqui criei o nosso objeto config, até colocar configs aqui no plural, e vamos começar a setar. A primeira coisa que a gente vai setar praticamente as mesmas configurações lá do producer, né? Então vamos fazer a mesma coisa lá. Então configs vai mudar só ali no consumer value deserializer, que não vai ser um JSON deserializer, vai ser um string, né? Então vamos fazer aqui configs. Vamos setar a primeira configuração, vamos setar a primeira posição ali do nosso hash map. O que a gente vai passar? A chave que a gente quer configurar é o consumer config.bootstrap service, né? Igual a gente fez no outro, consumer config config.bootstrap service config, e a gente quer pegar isso de onde? A gente quer pegar a configuração do IP do Kafka, do application YAML, né? Que tá aqui, ó, Bootstrap Service. Então, para isso, a gente vai usar o nosso Kafka Properties .get Bootstrap Service. Vamos dar um ponto e vírgula aqui. Dessa forma, get Bootstrap Service ele vai pegar lá do application YAML a configuração lá, o IP, para conectar no Kafka, né? A outra configuração que a gente vai setar aqui é o consumer config.key deserializer class config, e a gente vai passar o string deserializer, né? Então vamos dar um put aqui para setar outra configuração, outra posição do nosso hash map, e é o consumer config ponto value, né? Value deserializer class config. Value deserializer class config. E qual que vai ser o objeto que vai deserializar isso? Vai ser o nosso string deserializer.class. Esse string deserializer.class é do org apache kafka. Deixa eu ver se está certo ali. org-apache-kafka.com serialization string, isso mesmo. Então beleza, vou copiar essa segunda linha porque a terceira é parecida. O próximo valor que a gente vai setar do consumer config vai ser o value deserializer, né? Um foi a chave, agora o outro vai ser a key. Poxa, key não, né? O value, né? Opa, um foi a chave, o outro vai ser o value, né? Na verdade eu coloquei aqui, ó, o primeiro aqui, ó, o segundo, a linha 23, não é value, né? O primeiro aqui é a chave. Então deixa eu ver se o nome tá certo, é key deserializer class config, e o segundo é o value, né? Então a chave vai ser o string deserializer e o valor vai ser também um string deserializer, né? Nesse caso aqui. Então a gente já vai mandar retornar a configuração ali de um novo consumer factory, passando todas essas configurações, né? Então vamos retornar um new default Kafka consumer factory, e a gente vai passar aqui para ele essas configurações. Deixa eu só ver o que está errado aqui. New default Kafka consumer factory. E eu estou passando aqui deixa eu ver o que tá rolando aqui. Na verdade eu esqueci de dar um new. Se eu não der um new aqui não vai não, né? Turn new. Beleza.
Então eu criei aqui o nosso método que retorna o nosso consumer factory, né, configurado, essa fábrica de consumo já configurada. Já está tudo certo. E agora o que eu preciso fazer é criar um bin que quando rodar esse consumer, ele vai configurar esse nosso microserviço de consumidor, né? Já vai configurar ali. Então vamos criar um bin para isso. E eu vou criar aqui um método public. E esse método ele vai retornar para a gente um objeto chamado concorrente Kafka Listener Container Factory. Isso aqui, ó, Container Factory. E eu vou colocar o nome desse método aqui de Container Factory mesmo. Deixa eu abrir aqui, né? Beleza. Dentro desse método, vou criar um objeto aqui var factory. E esse objeto factory vai ser igual a um new. Eu já vou criar ali o nosso um objeto aqui, né? Concorrente Kafka Listener Container Factory. Já vou criar esse objeto aqui, que a gente vai retornar aquele, né? Eu vou retornar esse objeto. Só que antes de retornar esse objeto aqui embaixo, eu tenho que setar as configurações dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui, ó, a fábrica.set consumer factory. Eu vou setar a fábrica. Qual que vai ser a fábrica de consumo? Aqui, ó, já tem as configurações aqui, ó. Eu criei esse método que já retorna essa fábrica de consumo pra gente configurado. Então eu vou chamar aquele próprio método ali, aqui dentro, né? Setei a nossa fábrica. E agora eu vou setar factory.set record mensagem converter. Aqui, ó, o nosso conversor de mensagens. Quem que vai converter isso? Vai ser um JSON, né? New JSON mensagem, assim, mais, né? JSON mensagem new JSON mensagem converter. JSONB não, é JSONB não, JSON mensagem converter, né? Beleza. Dessa forma a gente configurou aqui a nossa fábrica para consumo de mensagens. Quando o nosso projeto rodar, ele já vai configurar isso para a gente. O nosso projeto já vai estar apto a consumir as mensagens. A nossa parte de configuração já concluímos aqui, né? Agora vamos criar aqui vamos criar uma classe aqui mesmo, listeners. Agora vamos criar a nossa classe que vai ficar ouvindo, né, o Kafka para saber se tem um registro novo. E vamos criar os nossos consumers grupos ali, né, para a gente ver qual tópico a gente vai estar ouvindo ali e consumindo as mensagens, né? E vamos criar também alguns consumers grupos ali. Então vamos lá. Vamos na nossa raiz do projeto, vamos criar uma nova classe aqui. Vamos criar aqui um pacote listener, né? Opa! Não pode criar uma classe não. New classe, né? Dentro do pacote listeners ponto, e o nome da nossa classe pode ser pessoa listener. Então beleza, o que a gente vai fazer? Essa nossa classe pessoa listener, ela não é uma classe de configuração, mas ela é um componente do Spring, né? Então vou anotar aqui com @component do Spring Framework, para que o Spring reconheça essa classe aqui, né, como componente. E já vamos colocar aqui também @log 4 do longo aqui, para a gente ter acesso aos logs, né? E vamos lá, vamos criar aqui o nosso
listener para ouvir ali os tópicos, né? Então, se a gente entrar aqui no nosso Kafka, aqui, a gente tem dois tópicos, né? Tópico 1 e tópico 2. Vamos pegar o tópico 1 como exemplo. Vamos ouvir esse tópico 1 aqui. Ele tem 7 mensagens, né? E até agora ele não tem nenhum consumer group. Então vamos voltar ali no nosso consumer. E agora a gente vai criar um consumer para a gente consumir as mensagens ali do tópico 1. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar um método public void, vai retornar nada, né? Vou até colocar aqui a mensagem listener 1. Vou colocar a mensagem listener 1 aqui, depois a gente vai criar um outro método ali de exemplo. Então, nesse método mensagem listener 1, a gente vai receber um @payload. A gente vai receber um payload do Kafka. Esse payload vai ser o nosso objeto mensagem pessoa DTO, né? Porque se a gente voltar no nosso projeto, o nosso consumer, ele vai escutar o Kafka e o Kafka está recebendo aqui uma pessoa DTO do producer. Então a gente vai consumir um objeto pessoa DTO do Kafka. No nosso consumer a gente não tem um pessoa DTO, mas a gente instalou aqui o libcommon, né? E através do libcommon a gente tem acesso ao objeto pessoa DTO. Então a gente vai receber um payload, esse método aqui, o método de escuta 1, a gente vai receber esse objeto pessoa DTO. Então vamos lá. A gente pode mandar imprimir agora esse camarada aqui, log.inf. Deixa eu usar o log aqui dessa annotation aqui do Lombok. E vou mandar imprimir. Quando a gente receber, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, recebida do Kafka, né? E vou mandar imprimir essa pessoa DTO aqui, .toString, só pra gente ver a mensagem que a gente recebeu lá do Kafka nesse consumer aqui. Só que não é só isso. Não é só isso. A gente criou o nosso método, só que agora a gente tem que configurar aqui em cima do método, mensagem listener 1, qual que é o tópico que a gente vai ouvir, né? Kafka listener. Então a gente vai configurar aqui o nosso @Kafka listener. Kafka listener. A gente vai configurar isso para cada método, né, separado. E aqui eu vou até abrir chaves aqui. A primeira configuração vai ser o topics. Kafka listener, né? @Kafka listener. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto topics. E aqui no topics eu vou falar qual que é o tópico que eu vou ouvir. Eu quero ouvir qual é o tópico? Quero ouvir aqui o tópico 1, né? Quero ficar escutando o tópico 1. E inclusive é esse tópico aqui que a gente configurou lá também no producer. Então eu quero ouvir o tópico 1. E qual vai ser meu grupo? Group ID. Qual que vai ser o grupo ID? Que é como se fosse o consumer group, que vai ficar ouvindo essa mensagem. Se você for olhar aqui, ó, o tópico 1 ele tem 7 mensagens. Aqui, ó, grupo ID, os seus consumers, né? Consumer group. Não tem nenhum grupo ID aqui. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, consumer. Na verdade, eu vou criar aqui, ó, criar o grupo 1, né? Grupo ID grupo 1. Nosso grupo ID grupo 1. Deixa eu ver aqui se ele está mandando importar alguma coisa aqui. Depois eu vejo porque que ele está dando esse erro aqui. Então tem o nosso grupo ID ali.
E agora vamos criar qual que vai ser o nosso container factory, né? Container factory. Qual que vai ser a nossa fábrica para escutar? Aqui eu vou definir o nome do bin. Eu vou definir o nome do bin que a gente configurou para ser a nossa fábrica, né, de consumer ali do Kafka. Então, o nosso container factory, a gente tem que colocar exatamente o nome do método lá do bin que a gente definiu lá na nossa classe de config. Então, aqui na nossa Kafka config, qual que é o nome do bin? Aqui, ó, container factory. Então, a gente vai definir esse nome bem aqui, ó. E aqui não é necessário fechar com nada. E eu vou ver porque que ele está dando esse erro aqui. Deve ter tem alguma coisa dando erro aqui. Deixa eu ver. Tô dando um erro aqui, cara. Deixa eu tentar tirar esse Kafka, esse import aqui. Vou mandar importar de novo. Import class. Engraçado. Deixa eu copiar de um outro projeto de exemplo aqui que eu tenho. Porque eu não tô achando erro, né? Não sei por que tá dando isso. Ó, no de baixo ele não deu erro. Então, Kafka listener. Ah, sim. Aqui eu cometi uma gafe que não é chaves, né? Parênteses. Então aqui estava dando erro, né? Não era a questão da chave, é parênteses. Então, aqui em Kafka listener, eu defini esse método aqui. Ele vai escutar o que tópico, qual o grupo ID, o que ele vai ouvir ali, e qual que é a configuração da fábrica para ele ficar ouvindo ali, de consumer, né? Ele vai ouvir esse método mensagem listener 1, ele vai ouvir o tópico 1, né? Que a gente configurou aqui em topics. Qual que é o grupo ID que ele vai criar? Não existe. Se a gente vier aqui no Kafka, o tópico 1 aqui, ele não tem nenhum consumer ID aqui, ó. Consumer ID, consumer group, ele não tem nenhum. Então, esse projeto consumer, ele vai criar esse grouper ID mensagem 1, que vai ficar ouvindo o tópico 1. Consumer group 1, né? E aqui em Container Factory, ele está apontando para a fábrica de consumer que foi configurada aqui no Kafka Config, né? Olha o nome do bin aqui, ó. Qual foi o Concurrent Kafka Listener Container Factory, né? O Container Factory. Aqui ele está querendo saber qual que é o Container Factory. Então, esse Container Factory que ele está querendo saber aqui, ó, é esse bin aqui, ó. Concurrent Kafka Listener Container Factory. Então, a gente vem aqui e coloca o nome do método, né? O nome do método aqui do bin é esse aqui, ó, Container Factory. Tem que ser exatamente esse nome. Então eu copiei ele e joguei aqui. Então eu criei um método aqui que está ouvindo o tópico 1. E ele cria o grupo ID mensagem 1. Então vamos testar isso da forma que a gente criou aqui. Então a gente já tem o nosso producer e o nosso consumer. Se a gente rodar o nosso projeto e enviar uma mensagem para o Kafka, ele já tem que ouvir as mensagens. Do jeito que a gente configurou aqui, ele vai começar a ouvir somente a partir das mensagens novas, né? A gente não configurou para ele pegar, às vezes eu posso estar falando até bobeira, mas eu não configurei para ele pegar as mensagens antigas. Então eu acho que ele vai pegar só as mensagens novas que eu enviar. Para isso a gente vai testar. Então, como a gente já tem o nosso consumer aqui, que vai ficar ouvindo aqui, né, o tópico 1, se eu enviar uma mensagem para o Kafka, ele já vai pegar aquela mensagem, né, payload ali, objeto pessoa DTO, e tem que imprimir esse objeto aqui. Então vamos testar isso. Eu vou rodar aqui o nosso producer, vou até colocar dividir a tela aqui, ó, fechar isso aqui. Então vou vir aqui, vou mandar rodar o nosso producer. E vou mandar rodar o nosso consumer, né? E através dos logs
A gente vai ter noção ali se funcionou ou não, né? O nosso producer já rodou. Eu vou até limpar ele aqui, dar um clear all. O nosso consumer, a gente não tinha executado ele ainda. A gente pode ver aqui, ó, que ele startou com sucesso, né? Na porta 8200, não deu nenhum erro. E ele já se comunicou, já criou ali, ó, o consumer grupo 1. Eu não sei se ele já cria aqui agora, ele cria na hora de ouvir. Então, para isso, eu vou atualizar o projeto. E realmente ele já criou o grupo de consumo mensagem one, que foi o que a gente definiu lá no consumer, né? Só que ainda as mensagens, ela tem aqui, ó, size set. Ainda não foi consumida nenhuma mensagem. Tanto é que você vier no consumer aqui, ó, ele conectou no tópico 1, partição 0 e partição 1. Só que ele não leu nenhuma mensagem, que a gente não configurou para ele pegar as antigas, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui tem o producer e aqui tem o consumo. Eu vou vir aqui no nosso endpoint 8100 de pessoas, né? Vou mandar aqui no body. Vou mandar aqui teste agora. Eu vou mandar uma mensagem. Essa mensagem ela tem que chegar no Kafka. Nosso producer tem que mandar para o Kafka. E o nosso consumer tem que pegar essa mensagem lá do Kafka. Então vamos testar isso. Vamos dar um send. Deu sucesso. O nome aqui do objeto é teste agora. Vamos vir primeiro aqui no Kafka drop 7. Agora tem 8 mensagens, né? A gente vai entrar aqui. O nosso consumer grupo 1, ele tem somente um tópico, né? Ele está lendo o tópico 1. Não é que ele tem um tópico, ele está lendo o tópico 1. Se a gente for nas mensagens que o tópico 1 recebeu, a gente recebeu aquela mensagem teste agora. Então a gente recebeu essa mensagem aqui no Kafka. Como que a gente vai saber se essa mensagem foi lida, né, e ouvida ali pelo consumer? Agora a gente vai aqui no nosso projeto, no producer, ó, o producer enviou com sucesso e o consumer recebeu esse objeto, né? Então se a gente for olhar aqui, ó, recebido do Kafka, né, que foi aquele log que a gente colocou ali. Qual que é o objeto que a gente recebeu? Nome teste agora, idade 20, CPF tal. Se a gente vier aqui no nosso Postman, continuar enviando mensagens, ó, a gente já envia, já recebe, né? Então o producer, deixa eu dar um clear all aqui. Então, se eu enviar uma mensagem aqui no nosso endpoint, o producer envia para o Kafka, e é tão rápido que o consumer já lê muito rápido. Então lá, ó, lá enviou, já recebeu, lá enviou, recebeu, enviou, recebeu. Então o producer enviou, o consumer já consumiu essa mensagem ali praticamente na mesma hora, né? Muito rápido. Olha lá, então sucesso em enviar mensagem em Kafka. E aqui ele está recebendo, né? Então é isso aí. Nosso sistema já está funcionando. O que eu vou fazer agora? O nosso sistema rodando, vou fazer um teste de carga. Se a gente atualizar aqui, a gente tem 22 mensagens, né? O que eu vou fazer? Eu vou sobrecarregar o nosso endpoint do producer. E eu vou usar requisições, usuários virtuais para fazer isso. Para fazer esse teste de carga, de estresse, né? Eu vou fazer inúmeras requisições no nosso endpoint do producer, simulando vários usuários chamando esse método, esse endpoint. Para isso, eu vou até vir aqui, ó, no nosso Postman, vou maximizar ele. A gente tem aqui o nosso endpoint. Eu vou até salvar esse endpoint aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro do Kafka, da pastinha Kafka Spring. E aqui eu vou definir um nome para ele aqui. Teste carga, né?
Então a gente tem esse endpoint aqui, teste carga, que ele vai enviar os nossos objetos pessoa DTO lá para o Kafka. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no teste carga, clicar nos 3 pontinhos aqui no Postman, e vou vir aqui, ó, na verdade não é aqui no endpoint em si, é na raiz, né? Vou clicar aqui, ó, Room Collection, vou selecionar qual que é o método que eu quero testar em massa, né? Não vai ser o Create Event, vai ser o teste de carga. Vou vir aqui em Performance e vou simular aqui onde 100 usuários virtuais num período de 5 minutos. Vou colocar um aqui. Ó, então vamos pôr aqui no período de, vamos pôr 3 minutos. Então vou simular que durante 3 minutos 100 usuários virtuais farão requisições para esse endpoint teste de carga. Então, para a gente ver isso acontecendo, eu vou abrir aqui o nosso... Eu vou dar um jeito de... Aí, ó. Então, a gente está vendo tudo aqui, né? Então, eu estou vendo aqui do lado esquerdo aqui o nosso producer, microserviço producer. Lado direito, microserviço consumer. E aqui em cima é aquela configuração lá dos usuários virtuais que a gente criou, onde 100 usuários virtuais durante 3 minutos farão inúmeras requisições naquele endpoint ali que a gente configurou, né? Que é esse aqui, ó, o teste de carga, que é esse camarada aqui, ó, né? Que vai enviar ali no corpo o nosso objeto. Então, se eu vier aqui no runner que a gente configurou e mandar dar um run, o que vai acontecer? Ele vai simular inúmeras requisições por segundo. Tem caso aí de chegar até 70 requisições por segundo, né? Então são muitas mensagens que vai fazer um teste de estresse do nosso endpoint, um teste de carga. Se você for olhar ali, ó, no producer e no consumer, olha o tanto de mensagem que ele está enviando de uma vez só. São muitas mensagens, né? Então por segundo, se a gente for olhar aqui em cima, ó, olha o tanto de requisição que já foi feita lá no nosso endpoint, 1200, 1300, 1400. Olha a quantidade de requisições por segundo, 51, 53, né? A gente está tendo ali um delay de 22 milissegundos, né? Até agora não deu nenhum erro e geralmente não dá. Então, olha o tanto de mensagem que a gente já mandou para o Kafka, 2.000. A gente já chamou o nosso endpoint aqui quase 3.000 vezes, né? 2.700. Se a gente for olhar aqui no Kafka, no top 1, antes só tinha 22 mensagens, né? Ó, atualizei, já tem 3.400. Então, a gente continuar aqui no nosso teste, aqui, ó, já mandou 4.000 mensagens, chamou o nosso endpoint 4.000 vezes, chamou o nosso endpoint aqui, olha o tanto de requisições por segundo, 65. Aqui é um excelente teste de stress para o nosso endpoint, para o nosso microserviço, para o Kafka, né? Se a gente quiser testar várias requisições por segundo, vários usuários, simulando é dessa forma. Então aqui a gente chegou até 5.000. Vou pausar aqui. Olha o tanto de mensagens que foram produzidas, ó. Sucesso ao enviar mensagem e sucesso ao receber. Se a gente for olhar aqui, ó, não deu nenhum erro. Então foram enviadas 6.000. Aqui no Postman foi feito 6.261 requisições para aquele endpoint lá. Então o que acontece? Eu tenho que ter esse tanto de mensagem no Kafka, né? 6.261. Ó. Na verdade tem até a mais aqui. Ah, sim. Por que tem a mais? Quando a gente fez o teste aqui de carga, já tinha algumas mensagens aqui que a gente tinha mandado antes para testar, né? Então todas as mensagens foram enviadas. Dessa forma a gente fez um teste de carga. Testando ali o producer e o consumer, né? Então não teve erro nenhum. Isso aí foram mais de não sei quantas requisições, por quase 70 por segundo. Então dessa forma a gente concluiu tudo, ficou bem extenso, né? Eu não sou muito acostumado a fazer vídeo assim, cansativo, não sou muito bom para ensinar, mas esse vídeo aqui deu pra gente pegar toda a parte de configuração do Kafka, producer, consumer e no final esse teste de carga aí. Vou disponibilizar o link dos projetos e é isso aí. Qualquer dúvida é só chamar a gente aí, tamo junto. Alô, meu povo.